Queridos, nós propomos essa noite para os irmãos um tema talvez um pouco diferente para vocês, né? Mas com o passar da mensagem, da ministração, logo vocês entenderão o que eu quero dizer com a metalinguagem das Escrituras. Tá bom? Eu quero começar essa ministração pedindo que vocês abram suas Bíblias, mantenham-na aberta. E gostaria de começar essa mensagem fazendo uma pergunta para vocês, que vocês talvez já tenham a resposta, mas uma pergunta que vai abrir para nós um caminho para apresentar esse tema que é extremamente importante para todos nós. Eu perguntaria para vocês: por que os líderes da religião judaica condenaram a Cristo Jesus? Por que os líderes da religião e o povo de Israel, com gentes ou com os gentios, as autoridades do povo, por que eles crucificaram o nosso Senhor? E eu sei que diante dessa pergunta pode haver uma série de respostas. Não há somente um motivo, não há somente uma causa, não há somente uma razão. Poderíamos dizer que, conforme o próprio Jesus declara no Evangelho de Mateus, ele diz que os homens queriam matá-lo porque os homens, filhos do diabo, desejavam cumprir ou desejavam satisfazer os desejos do seu pai, que é o diabo, os desejos do homicida, que é o diabo desde o princípio. Que os homens queriam matá-lo porque os homens eram maus, porque os homens não amavam a Cristo. E dentre outras coisas eu poderia dizer, e talvez essa seria a resposta que eu quero trazer para vocês hoje, eu quero dizer que a despeito de o povo de Israel ser um povo religioso, a despeito de o povo de Israel ser o servo de Deus, ou ter sido o servo de Deus, na ocasião em que Cristo estava em carne no mundo, o grande fator que desencadeou vários sentimentos e ações contra Cristo foi o fato de eles não conhecerem as Escrituras. E parece soar estranho essa afirmativa, ou essa afirmação. Alguém poderia dizer: mas como os judeus não conheciam as Escrituras? Se há o testemunho da história, há o próprio testemunho bíblico acerca dos judeus, como que eles eram completamente empenhados nos estudos das Escrituras, como que desde a infância, todas as crianças, sobretudo os homens, já estavam ali envolvidos nas escolas rabínicas, estudando a Torá, estudando os profetas. Ou seja, porque o povo de Israel era uma nação teocrática, acontecia que tudo que eles realizavam, a economia, a educação, a saúde, tudo girava em torno das Escrituras. Porque para os judeus as Escrituras era como se fosse a sua constituição. Ou seja, os judeus tinham muita habilidade com as Escrituras. A prova disso é que quando aqueles magos, como dizem, quando vieram do Oriente em busca de encontrar o Jesus recém-nascido, ou o Messias recém-nascido, diz que eles foram a Jerusalém. Então ali reuniram no templo ali os líderes, os escribas, os anciãos, os fariseus, os saduceus, os líderes do povo. E então esses magos perguntaram onde devia nascer o Filho de Deus. E então logo eles pesquisaram as Escrituras e apresentaram as Escrituras, porque era assim que eles faziam, um estudo meticuloso das Escrituras, a fim de encontrar a resposta, apontando acertadamente que o Messias nasceria em Belém da Judéia. Então o povo de Israel era um povo de cultura escriturística, e os líderes então, sobretudo. Mas de repente nós afirmamos aqui que uma das razões por que eles crucificaram o Messias, dentre outras, é que eles não conheciam as Escrituras, no sentido de que quando o Messias chegou, eles não conseguiram encontrar nas Escrituras o Messias. Para eles, tudo o que o Messias pregava
e tudo que o Messias realizava era como se fosse uma coisa nova, a ponto de eles chamarem de uma nova doutrina, ou como diz em outro lugar, quando Jesus fala para esses líderes dizendo: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumprir. Ora, quando ele diz não penseis que eu vim destruir, significa que eles estavam com esse pensamento: ora, esse tal de Jesus, o Cristo, ou chamado Messias, ele está desfazendo da lei, desfazendo dos profetas, a fim de trazer um novo entendimento. Então, porque eles não conseguiram ver nas Escrituras o Cristo de Deus, no caso Jesus, que é o Cristo encarnado, com a sua obra, com as suas palavras, com seus ensinamentos, eles então por fim chegaram a matá-lo. E isso porque, afirmamos novamente, não conheciam as Escrituras. Mas como pode não conhecer as Escrituras aqueles que eram habilidosos e dados ao estudo das Escrituras? Veja na sua Bíblia, Mateus capítulo 22, versículo 29. Quem diz que eles não conheciam as Escrituras é o próprio Jesus. E eu quero que vocês confiram comigo. Numa ocasião em que alguns saduceus perguntaram a Cristo acerca de casamento na eternidade, Jesus responde no versículo 29 dizendo: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, quem diz que os judeus, os líderes da religião judaica, no caso aqui representados por uma facção de líderes chamados saduceus, quem diz que eles não conheciam é o próprio Jesus. E eu pergunto, afinal, eles conheciam ou eles não conheciam? Eles eram doutos na teologia judaizante do judaísmo, ou eles não conheciam as Escrituras? E este é um ponto dramático, não somente do povo de Israel, mas também da igreja ao longo de todos os tempos. Por isso eu trouxe os irmãos para esse tema, a metalinguagem das Escrituras, para nós podermos discernir algo nesse sentido. Ocorre que o povo de Israel, desde o estabelecimento do judaísmo, que eles perderam a essência das Escrituras. Eu quero ler um outro texto com vocês, que está em Isaías, capítulo 28. Quero ler com vocês a partir do versículo 9. Vamos ler a partir do versículo 7, né? Porque nesse texto nós começamos a discernir onde foi, nos estudos dos judeus, que eles começaram a errar e perderam, portanto, todo o sentido e o significado do que a Escritura queria revelar. Isaías capítulo 28, versículo 7 em diante. Palavras do Senhor contra os sacerdotes do povo de Israel. Diz assim, olha, veja na sua Bíblia: mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Veja que palavra forte, porque aqui está falando contra os sacerdotes que deveriam ensinar o povo, e aqui fala de uma torpeza de entendimento, mentes e corações tomados pelo vinho, pela bebida forte, não necessariamente no sentido físico da coisa, mas sobretudo falando de um embotamento dos sentidos, um embotamento da visão e do coração, conforme o próprio versículo 7 no finalzinho diz, não é? Erram na visão, tropeçam no juízo. Ora, sendo eles doutos nas Escrituras, eles erravam na visão. A visão significa que eles erravam na compreensão dos textos, ou seja, Deus querendo instruir o povo na verdade, eles acabaram errando o entendimento, porque tomaram as Escrituras como letras, esqueceram que toda a Escritura
deveria ser vista a partir do espírito da palavra e não da palavra preta no papel branco, como diríamos hoje. Veja o restante do texto, versículo 8: porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundície. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Vejam onde eles erravam. Versículo 10: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Era assim que eles fizeram. Eles tornaram as escrituras, aquela que deveria trazer uma revelação acerca da vontade de Deus, e transformaram num manual de coisas, regras sobre regra, regras e mais regras, mandamentos sobre mandamentos, de modo então que agora, ao olharem para as escrituras, eles só podiam ver um livro de código comportamental. Eles só podiam ver as regras dos ritos, do que fazer, das datas, de modo que eles perderam completamente a essência das escrituras. E eu posso demonstrar isso. Separei aqui alguns textos que eu preciso que vocês me acompanhem, para que vocês entendam exatamente onde foi que eles erraram, ou como foi. Eu vou dar alguns exemplos para que vocês vejam que a leitura que Israel, ou que o povo de Israel fazia da Bíblia, era uma leitura totalmente equivocada. Vamos ao primeiro exemplo, Isaías capítulo 7, versículo 21. Eu preciso ler esses versículos com vocês, para que vocês façam a confirmação do que estou dizendo, porque é algo que falarei essa noite tão grave e tão grande, que vocês precisam ter os olhos fixos na Bíblia, para se certificar do que eu estou dizendo é de fato verdade. Jeremias capítulo 7, versículo 21. Eu falei Isaías? Puxa, mas como vocês estão atentos, né? É Jeremias, tá? Jeremias capítulo 7, versículo 21. Muito bem, continuem atentos, queridos. Jeremias capítulo 7, versículo 21 em diante. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim diz o Senhor Deus, ou o Senhor dos exércitos, o Deus de... O que ele diz? Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Vocês sabem o que são os holocaustos? O que eram os holocaustos? Eram os sacrifícios de animais, oferta queimada ao Senhor, conforme está prescrito no livro de Levíticos. De repente vem o profeta Jeremias e diz: olha, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Ora, parece contradizer tudo, porque os holocaustos eram oferta exclusiva a Deus. Mas de repente é dito: vocês devem agora pegar todos os holocaustos de vocês e os vossos sacrifícios e comam a carne. Ou seja, façam um churrasco e comam. E ele continua dizendo então no versículo 22: porque nada falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios, ou sacrifícios. Alguém perguntaria: mas como não? Talvez o povo de Israel poderia dizer: mas Jeremias, de onde você tirou essa ideia maluca? Como é que você diz que Deus não pediu sacrifícios ou holocaustos, se lá em Levítico, logo no capítulo 1 de Levítico, consta lá a lei dos holocaustos, uma série de sacrifícios? Mas de repente Jeremias diz: não, vocês não entendem. Na verdade, Deus nunca pediu que simplesmente se imolasse um animal, derramasse o seu sangue, até porque isso seria de uma mesquinharia tão grande. Um Deus espírito, um Deus eterno, ficar como os deuses gregos pedindo que o povo lhe oferecesse derramamento de sangue de animais. Lógico que o Senhor, quando falou dos holocaustos, sacrifícios, ali havia apenas uma pedagogia que o Senhor queria que o povo de Israel entendesse. Ou seja, havia algo além da materialidade,
Havia algo além daquilo que é físico. Quando então o povo de Israel lesse ali a Torá, sobretudo o livro de Levíticos, que constavam dos sacrifícios de holocaustos, eles deveriam ter uma percepção espiritual, o espírito da lei, que fala sobre o Redentor, que haveria de vir redimir o homem, para sofrer no lugar do homem uma morte vicária, para lhe perdoar os pecados. Mas não, eles perderam totalmente a ideia do significado e ficava apenas oferecendo coisas a Deus. Nesse sentido, eles não compreendiam as Escrituras, porque eles só podiam ver os aspectos materiais das Escrituras. Aí vem Jesus, muito tempo depois, e numa certa ocasião ele diz assim, está lá em Mateus capítulo 9, quem quiser verificar, tá bom? Versículo 13, Jesus fala assim: olha, se vocês soubessem o que significa misericórdia, eu quero, e não sacrifícios, vocês jamais teriam condenado inocentes. Ou se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia quero e não holocaustos, Mateus 9,13, vocês saberiam que eu vim chamar o homem ao arrependimento. Ou seja, eu não vim para que o homem ofereça holocaustos. Deus não quer que o homem lhe ofereça animais degolados. Ele quer um coração contrito, um coração arrependido, um coração que se volta para Deus. Nesse sentido, Cristo ia corrigindo o entendimento dos judeus, levando-os à compreensão da essência da verdade, ou a essência das Escrituras, e não para a literalidade das Escrituras. Há um outro caso, está em Isaías capítulo 66, versículo 1, é um texto muito interessante, vocês podem anotar e ler em casa, mas Deus fala por intermédio do profeta. Olha, ele diz assim: ó, os céus é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Que casa vocês poderão me edificar? Novamente nós vemos, ainda no Antigo Testamento, Deus chamando a atenção para o povo de Israel, porque lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, e um judeu poderia dizer isso claramente, mas como Isaías? Está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, quando Deus diz: e far-me-eis um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Deus deu a planta, Deus deu todos os detalhes daquela arquitetura que Moisés deveria construir no deserto. De repente, depois de tudo pronto, lá vem Deus e diz: o céu é o meu trono. Imagine a dimensão. E é evidente que o céu não pode ser o trono de Deus. Vocês sabiam disso? Ainda que Deus diga o céu é o meu trono, Ele está usando apenas uma linguagem meramente humana, para você imaginar, puxa, como Deus é grande. E vendo então a grandeza e a dimensão daquele que não pode ser concebido nem nos céus e nem na terra, aí ele diz: que casa me edificarei vós? Ou seja, pode o homem edificar para Deus uma casa? Esse Deus tão grande? Ora, mas ele pediu lá o tabernáculo, ele pediu o templo, e agora diz que o homem não é capaz de construir, nem pode o homem construir, como o próprio Estevão em Atos capítulo 7, e depois em Atos 17, o apóstolo Paulo diz claramente que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ocorre que aquele templo era também uma linguagem, era uma pedagogia que Deus queria ensinar. O problema é que os judeus, olhando para o templo, só podiam ver o templo. Mas alguém poderia argumentar: ora, mas Deus pediu templo. Vejam como que as Escrituras, elas podem ser vistas de duas maneiras. Você pode olhar para a materialidade do que está escrito e ficar apenas com o aspecto material, achando que no cumprimento daquele aspecto material você está agradando a Deus. Mas Jesus disse: vocês deste modo vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, porque esse olhar é um olhar equivocado. Deus é Espírito. Não é sem razão que houve um homem, mesmo no Antigo Testamento, que ele discernia, ele sabia separar o que era o aspecto literário das Escrituras, que é meramente humano, para o seu significado espiritual. Ele sabia esse discernimento. O próprio Jesus deu testemunho de Davi, está lá no livro de Mateus,
capítulo 12, quando é dito que Jesus com seus discípulos estava numa seara, os discípulos puseram-se a colher espiga em dia de sábado, logo vieram os escribas. Olha, escribas são aqueles que são os doutores da lei, trazendo seus pergaminhos, dizendo: ó Jesus, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. E certamente apresentou ali os vários fundamentos das Escrituras. E Jesus olha e diz: vocês, me parecem que vocês nunca leram o que fez Davi quando teve fome. Ele estava fugindo, estava sendo ameaçado de morte, e ele vinha com um bando de pessoas revoltadas, pessoas marginalizadas, pessoas que não eram de nenhuma categoria religiosa. E então ele fugindo, ele só viu que só tinha um escape: o templo. E ele então entrou dentro do templo, entrou no lugar santo, onde ali não era permitido que se adentrasse senão sacerdotes ou sumos sacerdotes. Davi não era sumo sacerdote, mas ele entrou e levou consigo uma cambada. Imagine só ele entrando e alguém perguntando: mas Davi, a gente não pode entrar? Você nunca leu na Escritura que é proibido entrar? E Davi podia falar assim: pessoal, eu consigo entender e ver nesse templo a graça de Deus. Ou seja, ele via além da materialidade do templo, ele via além da letra. E não somente ele entrou, diz o próprio Jesus, mas ele viu que tinha uma mesa cheia de pães. Eram os pães sagrados, eram os pães da proposição. E então ele falou assim: pessoal, quem está com fome aí? Todo mundo estava com fome, mas o pão é sagrado, não pode comer. Eles podem comer, comem. E todos comeram pão, e disse Jesus: e ficaram sem culpa. Ou seja, Davi, ele, embora um homem do Antigo Testamento, com todas as suas limitações próprias do seu tempo, ele vislumbrava algo além da materialidade. Poderíamos dizer que Davi compreendia que a Escritura tem um espírito, e para Deus o que vale é o espírito da palavra e não a palavra escrita. A prova disso é que Davi falou, orou, nos deixou escrito o Salmo 91, quando ele diz assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e diz ao Senhor: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois fizeste do Altíssimo a tua habitação, fizeste do Altíssimo a tua morada. Quando Davi olhou para o templo, naquele momento de fuga, de medo, ele entendeu: esse templo, ele fala de um Deus Altíssimo, poderoso, é uma cobertura da graça, e não tem outro lugar onde eu me refugiar, senão debaixo da graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Por isso que quando Cristo falava, os judeus não entendiam, e Jesus então, querendo explicar para eles, que os discípulos podiam colher espiga em dia de sábado sem serem culpados, Jesus conclui dizendo: Davi entrou na casa de Deus, comeu o pão da proposição e ficou sem culpa. E ele conclui dizendo: e aqui está quem é maior do que o templo. Ou seja, Jesus é o verdadeiro templo de Deus. Essa cobertura de graça, esse propiciatório, em quem nós encontramos socorro, em quem nós encontramos salvação, em quem nós encontramos perdão, reconciliação. Então, isso tudo demonstra como que o povo de Israel não podia compreender as Escrituras. Não que a Escritura estivesse errada, não, é que elas significavam, e os profetas não deixaram eles sem esse entendimento. Os profetas foram e explicavam a eles a lei, mas por fim eles abandonavam o sentido espiritual, ficavam somente com a materialidade. E há um texto interessante em Mateus capítulo 23, esse é um dos mais simbólicos que eu compreendo, porque numa certa ocasião
Jesus falando com os escribas e os fariseus, essa mesma casta de pessoas, Jesus falou assim: olha, vocês são interessantes, vocês dão o dízimo do cominho, do endro e da hortelã. Mateus capítulo 23, versículo 23. Vocês dão o dízimo do endro, cominho e hortelã. Cristo separou três coisas que são pequenas, que humanamente falando são menos significativas do que coisas maiores. Ele não falou que dava o dízimo do rebanho, mas do cominho, da hortelã, do endro, querendo dizer, vocês são meticulosos. Quando se trata da letra da lei, do texto escrito, vocês ficam ali dando atenção até a uma vírgula. Entretanto, disse Jesus, vocês atropelam, vocês engolem, vocês deixam passar despercebidas as coisas mais importantes da lei. É quando alguém pergunta: Senhor, e quais são as coisas mais importantes? Alguém pode dizer: o mais importante é o sábado do sétimo dia. Alguém poderia dizer isso ou não? Poderia dizer. Ou dizer assim: não, a coisa mais importante são os sacrifícios e os holocaustos oferecidos no dia, digamos, da expiação, que era o maior dia para o povo de Israel. Mas quando Cristo disse: olha, vocês são meticulosos em coisas tão pequenas, mas deixam passar despercebidas as coisas mais importantes da lei. 2 pontos. E aí ele diz: a fé, a justiça e a misericórdia. Senhor, de onde tu tirastes essas 3 coisas mais importantes? Onde está na lei a fé? Onde está na lei a misericórdia? Onde está na lei a justiça? Ocorre quando Cristo traduz as coisas mais importantes da lei, é como que ele dissesse: vocês estão dando atenção à letra da lei, para cada vírgula, para cada letra, para cada palavra, para cada mandamento, mas estão deixando passar a essência. A lei tem uma essência, e essa essência vocês estão perdendo, porque vocês não conseguem entender a lei, entender o templo, entender o sábado, entender todas essas coisas. Vocês não conhecem as Escrituras. Leitura errada. Eles tinham sim uma leitura exata das letras, mas não compreendiam o espírito das Escrituras. E a prova disso é o texto de João capítulo 5. Abra a sua Bíblia, versículo 39 e 40. E aqui nós começamos a mensagem dessa noite. João capítulo 5, versículo 39. Jesus diz sim para esses mesmos líderes, para esse mesmo grupo, dizendo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. A versão linguagem de hoje é muito mais fácil de entender, porque a Bíblia, na versão atualizada ou corrigida, ou outras versões afins, elas trazem sempre um português muito arcaico, um português rigoroso. E aí quando se diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, não poucas pessoas entendem que Jesus dá uma ordem para que se examine as Escrituras. Eu me recordo que no passado distante, lá atrás, há mais de 25 anos ou quase 30, eu ministrava estudos bíblicos nas casas, e nós tínhamos um roteiro de estudos bíblicos da instituição, da denominação. E um dos estudos falava como ler a Bíblia. E nesse estudo dizia assim: que mandamento Jesus nos deu acerca da Bíblia Sagrada? Aí vinha João capítulo 5, versículo 39 e 40. Examinai as Escrituras. Aí nós explicávamos, está vendo? Jesus diz que nós devemos examinar as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna. Eu pergunto: a sua Bíblia diz isso? Que nós devemos examinar porque na Bíblia tem a vida eterna? Ou não seria exatamente o oposto que ela está dizendo? Quando diz examinais as Escrituras, não há nenhuma ordem, mas aqui há uma afirmação. Seria o mesmo que falar: vocês examinam
as Escrituras. E sabe por que vocês examinam? Vocês examinam porque vocês acreditam, vocês julgam, vocês consideram que nela está a vida eterna. Por isso que vocês examinam, por isso que vocês leem preceito e mais preceito, preceito sobre preceito, regras e mais regras, regras sobre regras, e vão impondo sobre os homens esses regulamentos para que eles cumpram e, cumprindo, obtenham vida eterna. Para você não tirar toda a sua dúvida, basta você conjugar o verbo examinar no presente do indicativo. Vamos todos conjugar o verbo examinar. Eu falo o pronome, vocês o verbo, tá bom? Eu examino. Quando eu digo eu examino, eu estou dando uma ordem para que eu examine. Eu examino, tu examinas, ele examina, nós, vós examinais, eles. Quando diz vós examinais, é uma ordem ou é uma declaração? Estou declarando, vós examinais as Escrituras, porque julgais, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. Então este foi o grande erro do povo de Israel, acreditar que a Bíblia era um livro de código, de leis, de mandamentos, de regras e de estatutos com vistas a obter vida eterna. E nunca mudou esse entendimento. Até hoje, mesmo os crentes mais estudiosos aproximam-se da Escritura com o fim de encontrar nela um caminho, no sentido de que ela proponha um comportamento, uma abstinência, um tipo de serviço, um tipo de conduta, para que a pessoa, cumprindo, ela tenha uma sensação de que está salva, e de que Jesus voltando, ela está salva. Por isso é que o cristianismo está do jeito que está, todo cheio de chaga, todo cheio de pereba, um câncer, um cancro apodrecido. Tem até uma aparência bonita. Puxa, os cultos, as luzes, os cantores, o mundo gospel, a música, tudo. Mas quando olhamos para o coração do homem, seja ele quem for, nós vemos o quanto que este coração carece de vida. Jesus continua dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, vírgula. A segunda sentença também é uma asseveração, e são elas mesmas que testificam de mim. Isso os judeus não sabiam. Eles tinham a Escritura como um manual para encontrar todos os regulamentos, sem deixar nenhum de fora, com o fim de ter vida. Jesus fala: o que vocês não sabem é que as Escrituras, elas são um testemunho de mim. Em outras palavras, a Escritura, ela tem uma linguagem que é usada para explicar acerca dela mesma. Quando alguém usa uma linguagem para explicar a si mesma, esse nome se dá metalinguagem. A metalinguagem da Bíblia é a Bíblia explicando que ela está a dar um testemunho da palavra. Nesse sentido, Escritura é uma coisa, palavra é outra coisa. A palavra é a essência da Escritura. A palavra é um fio de ouro, de prata no meio das Escrituras. A palavra, como está em João capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é o próprio Deus, é o Logos eterno, é o Cristo que se fez carne. E aqui acontece todo o problema, porque os judeus, conhecedores das Escrituras, não conheciam a palavra. Detentores das Escrituras, não amavam a palavra. Por fim, mataram e crucificaram a palavra para ficar apenas com um conjunto de letras mortas. Não compreenderam, portanto, que toda a Escritura, ela fala de uma única coisa. Ou poderíamos dizer que toda a Escritura, ela fala de um único ser,
Ou seja, se nós tomarmos as Escrituras e nós não virmos aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, que é esse ser bendito, aqui revelado, aqui manifestado, nós teremos perdido todo o nosso tempo. Você pode até conseguir ter uma boa conduta moral exterior, você pode ter uma boa congregação bem organizada, mas se você perder aquilo que é mais importante, que é a revelação, que é o testemunho de quem ela testemunha, né? Ela é testemunha daquele que é testemunhado, daquele que viria, que é Cristo. Se perdermos isso, tudo estará perdido. Há um texto em Apocalipse, ou 2 vezes acontece no Apocalipse, de Cristo declarar acerca de si mesmo: eu sou o Alfa e o Ômega. Vocês têm ideia do que Jesus está dizendo? Vocês têm ideia? Quando Cristo diz, eu sou o Alfa, quem sabe o que é o Alfa? E quando diz o Ômega, o que vocês entendem quando Cristo diz, eu sou o Alfa e o Ômega? Eu sou o princípio e ou seja, tudo começa em mim. Não começa em Moisés, não começa com templos, não começa com holocaustos, com incensos, com batismos, com ablações, não começa com qualquer outra coisa, começa com uma pessoa. Ele é o começo de tudo. E depois que tudo estiver passado, ele é a finalidade, ele é a coisa última, para onde tudo há de convergir. Cristo está no começo e está no final. Alguém diria, pastor, concordo plenamente. O problema é o meio. É que nesse meio tem muitas coisas, pastor. Todos nós concordamos em Cristo é o Alfa, e que Ele é o Ômega, que Ele é o princípio, e que Ele é o fim. Mas e o meio? Também a Escritura nos mostra que Cristo também é o meio de todas as coisas. No final, não restará nada para ninguém. Enquanto Alfa, Ele é aquele que foi morto antes da fundação do mundo. Não havia mundo, não havia criação, não havia criaturas, não havia nem mesmo pecado, e lá estava o Cordeiro de Deus imolado para a nossa salvação. Ele está encabeçando lá no início. Quando nós entramos então na Escritura, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, e viu Deus que tudo era muito bom, e Ele então plantou um jardim, colocou o homem que havia criado, macho e fêmea, os abençoou. Capítulo 3, vem o problema do pecado. O homem criado, ele se envolve ali na ilusão do seu coração, se torna orgulhoso, arrogante, decide viver por si mesmo, para si mesmo, viver sem Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, fazendo do seu conhecimento a sua capacidade de viver por si e para si mesmo. Mas aí então, depois que o homem se torna um ser caído, lá nós temos a prova, Deus dizendo assim, olha, começa agora uma história de pecado, de degradação e de misérias humanas, mas desde então eu quero que vocês coloquem no coração uma esperança, que vocês daqui para frente vivam cada dia na esperança, eu vou enviar o descendente da mulher. Não é Cristo esse? Quem é o descendente da mulher? Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, ainda que o seu calcanhar seja ferido, mas ele vai vencer a serpente, para que vocês tenham vida eterna. Estabelece-se desde Gênesis capítulo 3, a esperança, a promessa, Deus haverá de enviar o Messias. E não pensem vocês que a nossa semelhança tinha os primeiros pais uma Bíblia na mão. Eu penso que a Bíblia, nesse sentido, ela às vezes, por falta de orientação nossa, como os judeus do passado, nós acabamos nos perdendo em muitas coisas. Aqueles primeiros pais, eles tinham apenas uma promessa. Eles não tinham o Antigo Testamento, não tinha a Torá, não tinha os profetas, não tinha os evangelhos, não tinha as epístolas, não tinha Apocalipse. Toda a escatologia, ou a teologia deles era uma esperança. Deus vai enviar o prometido.
E assim foi, passando por Noé, passando por Abraão, por Isaac, por Jacó. Até então, nós vamos chegar lá no livro de Mateus, por exemplo. Como é que abre o livro de Mateus? Quem sabe, quem já leu Mateus, capítulo 1. Como é que começa o primeiro versículo lá de Mateus, capítulo 1, versículo 1? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Aí eu fico vendo, você vai ver os manuais de teologia, os estudos, os comentários. Irmãos, quanta fadiga, quanto cansaço, estudando cada geração, cada nome, falando o significado de cada nome, outros discutindo que tem nome que não deveria estar ali, outros debatendo que tem nome que deveria estar, mas não está, e não entende simplesmente que Mateus 1 é uma referência direta a Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando em 3,15 de Gênesis, que da mulher nasceria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Mateus capítulo 1 diz assim: olha, aquele descendente prometido nasceu, ele tem uma origem, ele tem uma genealogia, a promessa já está encarnada, ele veio e vai esmagar a cabeça da serpente. Veja como a Escritura fala de Cristo, do início ao fim, é uma continuidade, não há nenhuma mudança. Mas depois então, quando vem Moisés, vem a lei de Moisés, a Torá. São os 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos encontrar então Paulo explicando em Romanos capítulo 10, versículo 4, o que ele diz lá: porque o fim da lei é Cristo. Não é assim que diz lá? Porque o fim da lei é Cristo. E queira como você interprete a expressão fim, como finalidade ou como término, o fato é que se Cristo é a finalidade da lei, então ele é o cumprimento real do que a lei anunciou, e ele é o término da lei, porque nele tudo se concretiza, tudo se realiza na pessoa dele. Então você tem lá no início a promessa, quando os homens viviam apenas da promessa, mas de repente vem a lei é algo formal, são 5 livros, e esses livros têm a sua concretização, a sua plenitude, o seu alcance, a sua finalidade na pessoa de Jesus. Alguém diria: pastor, mas e os profetas? Nós estamos criando uma linha no tempo, o tempo da promessa, o tempo da lei, que ainda é tempo de promessa, mas é algo mais substancial. E os profetas? Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Pedro capítulo 1, e veja que coisa maravilhosa. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz assim, olha, falando dos profetas. Vamos ler o versículo 10 e 11 para dar um sentido maior. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Versículo 11: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então você tem a promessa que fala do Cristo, você tem a lei cujo fim é Cristo, você tem os profetas que de Cristo profetizaram, você tem os profetas que, investigando atentamente qual a ocasião ou as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo neles, eles davam de antemão testemunho acerca do Cristo, dos seus sofrimentos e das glórias que haveriam de seguir a sua morte, no caso, a sua ressurreição. Então, se você tomar o meio enquanto a lei e os profetas, você tem exatamente o que Jesus diz em Mateus 5,17, quando ele fala:
Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. O termo cumprir, plerou, é um verbo que significa eu vim levar a lei e os profetas à sua plenitude. Eu vim levá-los ao esgotamento de si mesmo, enquanto letra, para que chegue à substância, a realidade de tudo o que eles anunciaram. Jesus, portanto, é o cumprimento da lei e dos profetas. Se você pegar todo o Antigo Testamento, todo ele se resume numa única coisa: o Verbo, que é Deus, se fez carne. Jesus, portanto, é a corporificação de todo o Antigo Testamento, não do ponto de vista da letra, mas do ponto de vista da essência, da substância, da revelação. Infelizmente, raríssimas pessoas conseguem ler as Escrituras e abstrair tão somente esta essência. Por isso que você olha para o cristianismo na história e em todos os lugares, independentemente da linha teológica que assume cada grupo ou cada denominação, o fato é que a confusão é uma só. Tem aqueles que leem a Bíblia, aí falam: olha, eu consigo ver aqui a guarda do sábado, e consigo ver aqui a dieta de Moisés quanto à abstinência de animais imundos. Aí vem com a lista dizendo: olha, não pode comer peixe de couro, não pode comer carne de porco, nem de calango, nem de macaco. Aí vai falando, né? Lá tem uma lista enorme de coisas. E aí vai criando e estabelecendo os segmentos a partir de coisas, e esquece o Cristo, que é a realidade já anunciada lá no Antigo Testamento. E mesmo entrando para o Novo, você vai encontrar os grupos, aquele grupo que fala assim: olha, a mulher deve usar véu sobre a cabeça, e mostra o texto de 1 Coríntios capítulo 11, e aí torna aquele texto um fundamento de fé. E as mulheres no culto com um tecido de filó sobre a cabeça, dizendo: esta é a vontade de Deus. Ainda vai brigar com os outros dizendo: porque está escrito. Ou seja, tomando os textos, a letra pela letra. O outro que discute se o partir do pão, o que eles chamam de Santa Ceia, deve ser realizado uma vez por mês, uma vez por semana ou uma vez por ano. Essa é a discussão que eles estão travando. Aí vão discutir então se na ocasião deve praticar o lava-pés ou não. E se praticando lava-pés, os homens podem lavar os pés das mulheres, ou somente homem com homem, mulher com mulher? Estão entendendo em que eles vivem, gastando o seu tempo? Quando tem alguém um pouco mais atento, fala: não, vocês estão discutindo coisas bobagens, mas vamos discutir algo melhor. O batismo é por imersão ou por aspersão? Aí estão discutindo, aquelas línguas estranhas são línguas de anjos ou línguas de homens? Essa é a discussão que eles fazem. Alguém mais claro, com os olhos mais abertos, vão discutir: não, vamos discutir se o milênio já passou, se já estamos no milênio, ou se ele ainda virá. Jesus vai vir antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação? Vocês estão entendendo o que virou a Escritura? O que virou? Pastor, mas essas coisas não tem que saber, não tem que saber. Você tem que encontrar Cristo. Essas outras coisas são outras coisas, não é? Talvez tenha alguma importância num outro âmbito do estudo, mas não com respeito à sua vida espiritual, que deve estar cheia de Cristo. Porque Cristo, se você observar bem, ele vai compreendendo o cordeiro morto antes da fundação, entra na história, lá está o prometido da mulher, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Vem a lei, ele é o cumprimento. Vem os profetas que profetizaram acerca dele. Aí vem os evangelhos,
é a bibliografia mostrando que ele veio, que ele andou, que ele falou, que ele morreu, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou. Aí vem as epístolas para poder falar dele, da sua ressurreição, da sua ascensão, de como que o Espírito de Deus está trabalhando agora para edificar para ele um corpo, para restaurar o homem, para santificá-lo. Por isso que Paulo, ele escreve algo extremamente importante. Quero que vocês abram a sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 3. Depois que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, então logo ele bradou da cruz do alto, dizendo: Pai, a ti entrego o meu espírito, está tudo consumado. Acontece algo extremamente importante. É dito que naquele momento que Cristo diz está consumado, o templo, ou o véu do templo, se rasgou de alto a baixo. Aqueles que não podiam ter acesso, aquele que do outro lado estava na sua glória, no Santo dos Santos, o véu é rasgado, o véu se abre. Isso é muito significativo. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículos do 3 até o 11, o apóstolo Paulo argumenta que com a morte de Cristo se instaura um novo tempo. Esse novo tempo só é possível porque o véu do templo se rasgou, no sentido de que aquele templo já não podia mais vigorar, porque tudo o que outrora passava por ele, no sentido das ordenanças, dos sacrifícios que eram oferecidos, do trabalho dos sacerdotes, do sumo sacerdote, agora, uma vez que o véu se rasga, tudo se abre, um novo caminho é aberto, todos podem se aproximar de Deus. E aí Paulo vai tratar de uma coisa extremamente importante a partir do 12. Ele diz assim, olha, capítulo 3, versículo 12 de 2 Coríntios: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Veja o que ele diz: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, Paulo está dizendo que até hoje, ele diz, até hoje nos tempos do Novo Testamento, quando os judeus fazem a leitura de Moisés, a leitura da lei dos profetas, ele diz, há um véu sobre o coração deles. E ele diz que assim como Moisés, ele dá um exemplo, que colocou o véu sobre a face, a sua própria face, para que o povo não atentasse na terminação da glória do seu rosto, que era uma glória desvanecente. Vocês lembram que Moisés subia ao monte, quando descia, voltava com o rosto brilhando? Imagina só Moisés com o rosto cheio de glória. O povo devia falar, rapaz, isso é que é homem de Deus. Pensa só você subir ao monte, falando com Deus, e descer com o rosto como o sol. Todo mundo olhava, misericórdia, não olha para esse homem não, esse homem é muito santo, é muita autoridade. Moisés todo andando no meio do povo, olhando, para iluminar os caminhos, né? Daqui a pouco, alguém foi percebendo que estava mais fraca, a luz estava fraca. Ninguém dizia nada, porque quem vai falar alguma coisa contra o homem de Deus? Mas vai que tinha um menino no meio da multidão, e menino não tem juízo, né? Não olhou assim, está acabando, está apagando.
Está apagando. E o povo, está apagando mesmo, né? E a menina, cala a boca, respeita o homem de Deus. Respeita. Paulo está dizendo, sabe por que a luz do rosto de Moisés se apagava? Para sinalizar que o testamento ao qual ele representava também haveria de se apagar. Quando é que iria se apagar? Na proporção, quando o Filho de Deus veio ao mundo e se encarnou, começou a se apagar. Cada vez que é dito dos evangelhos, e isso aconteceu para que se cumpriu o que está escrito, ia se apagando. Jesus realizava, falava uma palavra, ia se apagando. Quando na cruz Cristo diz, Pai, está consumado, apagou-se de vez. Não existe mais. Ele é o cumprimento. Ele é o descanso sabático. Ele é o templo. Ele é o propiciatório. Ele é a oferta. Ele é o sumo sacerdote. Ele é tudo. Nele tudo encontra o seu significado. Mas Paulo diz, mas quantos podem ver que ele é a linguagem profética de toda a Escritura? Quantos conseguem perceber que a Escritura não tem valor em si mesma, senão a de revelar e a de testemunhar dele que é? E por que nem todos podem ver isso? Porque que mesmo no Novo Testamento, mesmo lendo o Novo Testamento, as pessoas conseguem ainda fazer das letras do Novo Testamento um manual em detrimento a Cristo. Por isso que tem pessoas que discutem se tem que ter o ósculo santo ou não. O ósculo santo é um beijo, né? Porque Paulo, em algumas cartas, ele termina dizendo assim: saudai uns aos outros com o ósculo santo. É como se hoje você enviasse uma carta para alguém, falasse assim: olha, manda um abraço para o fulano, dê um abraço no ciclano. Então, aí pegam isso, Paulo mandou dar ósculo santo. Aí você vai nos lugares onde praticam o ósculo santo. É interessante, porque se o ósculo é santo, ele é puro, não? É ou não é? Puro. Ósculo santo. Não é o ósculo de Judas. Não é o de Judas, o beijo de Judas. É o ósculo santo do amor, da fraternidade, da comunhão. Aí nesses lugares onde eles praticam o ósculo santo, eles falam assim: olha, mulheres sentam de um lado, homens sentam de outro lado. Não pode sentar junto. Na minha esposa, não pode. Aí você senta de separado. Na hora que vai saindo, tem uns engraçadinhos, mais animados. Aí dá o ósculo santo nas irmãs. Não pode. Não pode. Ué, mas o ósculo não é santo? Se é santo, não vejo problema. Mas se não é permitido, é porque esse ósculo não é tão santo assim. Não é? Não pode ser tão santo assim. O que nós devemos entender é que quando a Escritura fala de princípio, esse princípio é Cristo. Cristo é tudo, a nossa liberdade, o nosso tudo, nossa santificação, nossa salvação. Pastor, mas também não tem esses aspectos assim, por exemplo, tal. Não, isso aí depende do tempo, do espaço, do lugar. Tudo é relativo à Escritura, menos Jesus Cristo. Tudo se relativiza para que somente Ele seja. A partir do momento que você torna qualquer coisa da Escritura como sendo algo de fundamento, este algo de fundamento começa já a disputar lugar com Jesus. Já não se pode mais falar como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, quando ele diz: eu, Paulo, lancei o fundamento, o único fundamento que é Cristo. Este fundamento é o anunciado pelos profetas e pelos apóstolos e profetas, Jesus Cristo, essa pedra fundamental. E ele diz: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. E nisso tudo se esgota. Jesus, enquanto não somente a circunferência, mas como a essência e o centro, o eixo de todas as coisas. E por fim, se vocês viram que ele é o alfa lá atrás, antes da fundação do mundo, como o cordeiro já imolado,
a promessa, a finalidade da lei, o profetizado pelos profetas, aquele que vem como cumprimento do Antigo Testamento, aquele que é tudo em todos no Novo Testamento, no final de tudo, mesmo na eternidade, está dito que Jesus, o Cristo de Deus, Ele é a vida eterna. Então, mesmo depois de tudo cumprido e realizado na eternidade, Ele será em nós e para nós a vida eterna, o alvo de toda a nossa busca na eternidade. A eternidade enquanto uma eternidade infindável, sem fim, incontável, em que nós estaremos sempre na busca de conhecer Cristo mais e mais, para o nosso crescimento e para o nosso desfrute. Amém? Eu peço a Deus, e essa é a minha oração, que todos nós possamos ter isso no nosso coração, na nossa mente, Cristo como o nosso tudo, Cristo enquanto sendo Ele a realidade de toda a Escritura, tudo aquilo que é essencial está nessa pessoa, e que nós usemos da Escritura como um meio para nos levar a conhecê-lo mais e mais. Amém?